Os ministros do STF decidiram que a lei do DF, que define o Estatuto da Família, é constitucional, ou seja, é válida. Durante a sessão, o plenário do STF ainda resolveu que o conceito de família deve incluir a união homoafetiva, ou seja, pessoas do mesmo sexo que vivem juntas devem ser consideradas também como família. A decisão do Supremo Tribunal Federal chega um ano depois da derrubada do veto da lei distrital que estabelece as diretrizes para a implantação da política pública de valorização da família no Distrito Federal. A lei define como entidade familiar o núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher por meio de casamento ou união estável. O PT entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, alegando que tal norma excluía pessoas do mesmo sexo do conceito para elaboração de políticas públicas. Por unanimidade, o plenário do STF decidiu que, para fins de aplicação de políticas públicas no DF, o reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo não pode ser excluído do conceito de entidade familiar. A lei é de autoria do deputado Rodrigo Delmacho, que afirmou que a norma abrange todos os arranjos familiares. Desde o início, quando virou lei, logo após que o veto foi derrubado aqui, ele só replica o que está na Constituição, o artigo 226. Então o Supremo deu a sua interpretação, que ele acha que deve ser feita e vai ser aplicada. Ou seja, a lei nunca foi feita para excluir nenhum tipo de família e nenhum tipo de arranjo familiar. A ação alegava violação do princípio constitucional, sob o argumento de que apenas o Executivo Federal é que pode definir o Estatuto da Família. No entanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a lei é válida, desde que seja respeitada a interpretação do STF, ou seja, a inclusão nesse conceito de família de todos os arranjos familiares, inclusive a relação homoafetiva. O relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes, ressaltou que a lei distrital, ao conceituar entidade familiar, apenas reproduz em linhas gerais o que já está definido no Código Civil. Dessa forma, a lei distrital não inova em relação ao já normatizado por lei federal e, portanto, não usurpou a competência da União e é constitucional, desde que respeite a interpretação do STF de inclusão da relação de pessoas do mesmo sexo. Por não declarar inconstitucional, obviamente, declarou constitucional o texto da lei na íntegra. Então, na minha avaliação, foi positiva e colocando aquilo que a gente sempre disse em todos os lugares na defesa da lei. A lei ela não exclui ninguém, ela não exclui nenhum tipo de arranjo familiar e o próprio Supremo deu essa interpretação. Ponto para a legislação, né, Yuri? A gente critica sempre, né? Ah, mas por que a gente pode facilitar a vida do cidadão quando pode atrapalhar? Dessa vez, a lei vem para dar luz a um tema tão polêmico ainda. Juliano, é aquela típica decisão que ficou bom para todo mundo. Está garantido o Estatuto da Família no Distrito Federal e está garantido também que todo tipo de família não vai ser discriminado. Agora, a discussão da ADIM, né, que é essa ação direta de inconstitucionalidade, foi muito importante também para mostrar que estados, municípios, eles podem ter sim suas próprias leis. Essa é uma discussão que frequentemente chega aqui ao Supremo Tribunal Federal. O que não pode é colocar uma lei que vem ao contrário do que está estabelecido na lei federal, na Constituição, no Código Civil. Então, quando o Distrito Federal, quando a Câmara Legislativa aprova uma lei que ela traz dentro do texto dela todos os conceitos que já estão no Código Civil, que é uma lei federal, não há que se falar em inconstitucionalidade do texto. Essa foi mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Você pode ter uma lei local desde que ela não seja confrontada, não diga, não decida o contrário da lei federal, porque a lei federal está acima da estadual, que por sua vez está acima da municipal, quando a gente fala em todo o país. E aqui em Brasília, a lei distrital tem sempre que corresponder à lei federal
quando debate, quando ela explica, quando ela fala, né, sobre o mesmo tema. Juliano. Muito obrigado, Yuri. Agradecer a sua participação no nosso DF no Ar e agradecer principalmente a você, telespectador, que tanto gosta, tanto comenta o nosso quadro. Por favor, espalhe, tá? Que aqui na tela da Record tem um espaço que discute política como você bate papo na sua roda de amigos. De segunda a sexta-feira, Bastidores da Política, aqui no nosso DF no Ar, comigo e com o Yuri Ascar, tá bom? Até mais, Yuri!